Boa noite, meus amigos, a paz do Senhor Jesus a todos, passando por aqui mais uma vez para deixar uma palavra para os irmãos, em nome de Jesus, agradecer a todos que estão conosco aí durante a semana, que tem curtido, comentado, compartilhado os nossos vídeos, e você que se inscreveu aqui pelo nosso canal, meu muito obrigado também, em nome de Jesus, a cada um de vocês. Que Deus abençoe a noite de cada um, nos dê aí um dia de amanhã diferente, abençoado por Deus, e que nós possamos chegar ao final desse mês com a vitória nas mãos. Quero deixar uma palavra para os irmãos, se encontra aqui no livro de Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 8, que está escrito assim: Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhes mostrou. Só até aqui, não quero nem o verso todo não, apesar de faltar pouca coisa, mas só quero esse pedaço. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus prometeu. Esse texto, ele é um texto que, de certa forma, ele fala muito comigo, e acredito eu que deve falar muito também com outras pessoas. Por que esse texto é tão importante? Porque esse texto traz um comportamento diferente do comportamento atual do dia a dia que nós vivemos nessa época que estamos. Aqui a gente vê a história de um homem que foi chamado por Deus, obedeceu, saiu da sua casa, indo em direção ao lugar que Deus havia prometido, lugar esse que ele não sabia qual é. Por isso o texto diz: foi pela fé que Abraão, ao ser chamado, obedeceu. Hoje nós estamos vivendo em uma situação completamente contraditória. Você pega a Bíblia, você lê a Bíblia, você mostra na Bíblia, você explica a Bíblia, e ainda assim as pessoas duvidam, questionam, não obedecem, se revoltam, duvidam claramente na sua cara. Porém, quando nós pegamos a história de Abraão, a gente entra em contradição com a gente mesmo. Por quê? A Bíblia diz que Abraão, ele é considerado o pai da fé. Isso é, ele é o primeiro homem que acreditou em uma promessa de Deus 100%, ao ponto de abandonar completamente toda a estrutura que ele tinha para simplesmente seguir a direção que Deus havia dito, sem saber qual era. E hoje, quando nós observamos o comportamento dos cristãos, você dá garantias, você faz tudo o que é necessário para poder facilitar a vida das pessoas, e ainda assim as pessoas não querem obedecer. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus havia prometido. Ele não sabia para onde ia, ele não tinha conhecimento para onde ia, mas quando Deus falou com ele, prontamente ele se obedeceu. E aqui eu quero deixar uma reflexão para você. Você está obedecendo Deus? Você está escutando a voz de Deus? Você está se sujeiando à vontade de Deus? Porque dizer que eu sirvo a Deus não significa nada se o meu comportamento não for adequado com aquilo que eu faço, que eu falo, que eu demonstro. Só palavras vazias não chama a atenção de Deus. Você precisa entender que há muito mais do que palavras vazias. É preciso haver sinceridade, verdade e honestidade dentro do seu comportamento. E esse texto me chama a atenção justamente por causa disso. Porque ele saiu. E aqui no verso 8 a Bíblia diz que ele abandonou ou deixou seu próprio país sem saber para onde ia. Ele abandonou toda a estrutura que ele tinha
familiar, amizade, tudo que você pensar ele abandonou para ir para um lugar completamente sem saber aonde. Isso chama-se fé. E a Bíblia diz que é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele recompensa as nossas ações pela fé. Que Deus o abençoe, que Deus te dê uma ótima noite. Amanhã estamos aqui de volta querendo Deus. Fique todos na paz, bom descanso e continue curtindo, comentando, compartilhando e também se inscrevendo. Logo a gente começa a fazer lives aqui também pelo YouTube. Deus abençoe e fique todos na paz.